Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor, Josué capítulo 12, verso 1. Estes são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram e cujas terras se apossaram do outro lado do Jordão, na região do leste, desde o ribeiro de Arnom até o monte Hermon e toda a planície do leste. Verso 2. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnom, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Armon. Verso 3. Desde a campina até o mar de Quinerete, para o leste, e até o mar da campina, o mar salgado, para o leste. Pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo das encostas do monte Pisga. Também derrotaram Og, rei de Bazã, um dos remanescentes dos Refaíns, que morava em Astarote e Edrei. Ele dominava no monte Hermon, em Salca e em toda Bazã, até a fronteira dos Jesuritas e dos Macatitas, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Hesbom. Verso 6. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel o derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubeonitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Verso 7. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel derrotaram desde o lado do Jordão, na direção oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte de Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu como propriedade às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa de Cefelá, na Arabá, nas descidas das águas do deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está do lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Zezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Orna, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeca, rei de Lassaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron-Meron, o rei de Axaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão, do Carmelo, o rei de Dor, em Nafate-Dor, o rei de Goim, em Gilgal, e o rei de Tirza. Ao todo, 31 reis. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, esta é a sua santa e preciosa palavra. Eu sei que talvez o coração dos meus irmãos esteja se perguntando agora qual o motivo de um texto com nomes tão complicados, com nomes e localizações geográficas tão diferentes das quais nós conhecemos. Mas a sua soberania e graça aprove para que esse texto estivesse em nossas mãos no dia de hoje. E para que a partir dele o Senhor falasse ao nosso coração. Por isso eu te peço, ilumina os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração nessa manhã, para que ouçamos a tua santa, viva e preciosa palavra. É nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes da gente ir propriamente para o texto, que eu sei que é um texto que talvez tenha gerado até mesmo dificuldade na leitura do texto e entendimento do que ou onde esse texto está situado, eu queria trazer um pouco de contexto do que eu desejo falar com vocês nessa manhã. Há algum tempo, vocês sabem especificamente, há 2 semanas atrás, eu estava caminhando por uma cidade que eu jamais imaginei conhecer, mas que é a cidade sede do poder do principal país do Ocidente, os Estados Unidos. Eu estava em Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, quando eu estava lá estudando e fazendo um curso de 9 dias em uma igreja que graciosamente cedeu esse espaço para que alguns pastores pudessem estar lá. E em Washington, uma coisa que eu jamais imaginaria ver, ou afinal de contas eu imaginaria ver, mas eu jamais esperaria estar naquela cidade,
para ver. Não é uma cidade turística, por assim dizer. Não é uma cidade que geralmente quem pensa em viajar para os Estados Unidos pensa em ir. Mas foi um privilégio que Deus me concedeu e eu pude experimentar um pouco daquela cidade e ver que naquela cidade existe uma grande concentração de museus e monumentos como eu nunca vi em qualquer cidade que eu já estive. Então, pensa em cidades históricas no nosso contexto. Aqui em Minas Gerais, a gente vai pensar em quê? Ouro Preto, não é verdade? Diamantina. A gente vai pensar, que mais? São João del Rei, Tiradentes. São cidades que a gente considera históricas. E a gente vai encontrar ali grandes construções, monumentos, muitos artefatos históricos. Mas algo me chamou muita atenção em Washington, porque nesse curto período de tempo que eu estive lá, e eu tive um dia para poder conhecer assim, tudo que eu podia, é um lugar muito grande, é uma cidade gigantesca, eu pude conhecer um lugar que eles chamam ali de mall. É como se fosse o espaço onde a gente vê, por exemplo, aquele prédio do Capitólio, que é o prédio do Congresso e do Senado dos Estados Unidos, bem famoso com aquela cúpula. A gente tem uma grande campina verde que se estende atrás dele, um grande lago, depois tem aquele obelisco, que é o monumento de Washington. Depois você tem um outro monumento da Segunda Guerra Mundial. E no fim desse mall, conhecido como mall, você tem o monumento de Lincoln, onde ele está sentado naquela cadeira, aquela figura bem emblemática que a gente vê nos livros de história. Isso estendendo-se do norte ao sul. O marco zero da cidade de Washington é o Capitólio, é aquele prédio do Congresso. E a partir dali, para o sul, você vai conseguir ver, aliás, para o norte, você consegue ver esses monumentos que eu disse. À direita e à esquerda desses grandes monumentos e grandes momentos ali, você vai encontrar vários museus. Museus de todos os tipos que você pode imaginar. Museu de História Natural, Museu da NASA, Museu Aeroespacial, Museu do Holocausto, Museu dos Índios Americanos, Museu de tudo que você quiser imaginar ali, as laterais. E outros prédios do governo, juntamente com esses prédios de museus aí. E no fim desses museus nas laterais, do lado direito, para quem está de frente para o Capitólio, você vai encontrar a Casa Branca, que vai se encontrar alguns metros depois ali. Então você tem praticamente o que eles chamam de triângulo de poder ali, onde está concentrado a Casa Branca aqui, e do outro lado tem o Pentágono, mas bem afastado dessa área onde a maioria das pessoas está circulando. Por que eu estou contando isso para vocês? O que isso tem a ver, além da geografia, né? Porque eu trouxe para vocês um conhecimento um pouquinho geográfico do que eu vi ali, mas que tem a ver com o texto que eu quero trazer nessa manhã. Quando eu estava ali, vendo aquelas construções, vendo aqueles monumentos, pensando um pouco na história daquela nação, daquele povo, não era possível estar ali e não ficar reflexivo, pensativo a respeito das coisas do passado. Concordam comigo? Quando você vai no museu, você vê o quê? Passado. Geralmente, você vai ver história escrita. Você vai ver a história registrada através de instrumentos, monumentos, construções. Era impossível não ficar reflexivo a respeito do passado e não se imaginar nos momentos emblemáticos da história daquela nação. Eu descobri, inclusive, irmãos, que a cidade de Washington começou a ser construída no período anterior à Guerra Civil. E ela foi paralisada, e depois da Guerra Civil eles continuaram a construção. Então você encontra nos prédios históricos diferenças de tonalidade de cor. Porque os tijolos estão mais velhos e os outros mais novos. Olha que interessante. Coisas que a gente vai pensando. E eu não quero me delongar mais aqui em contar para vocês aquilo em palavras que eu quero e espero que vocês possam ver com os olhos. Eu oro para que isso aconteça. Mas o que eu quero trazer nessa manhã ao coração de vocês, que vem do meu coração, que vem daquilo que Deus tem falado comigo, é a respeito das coisas do passado e o seu impacto no nosso presente. E como o nosso passado e presente revelam a fidelidade, a bondade e a graça de Deus na nossa história, assim como revelou na história do povo de Deus, do povo de Israel, nesse período em que estávamos lendo aqui o texto. Alguns vão dizer que passado é coisa de museu, que passado é uma coisa que deve ser esquecida, que o passado, talvez, na maioria de nós, ou de alguns de nós, pode ser algo de fato que você queira esquecer, ou queira apagar, ou queira esconder. Mas a verdade é que as Escrituras não tratam do passado dessa maneira. Não tratam do passado como se fosse algo que nós poderíamos descartar. Não. Na verdade,
o medo que nós temos, às vezes, de revisitar a nossa história, o nosso passado, tem por trás alguns fantasmas que podem surgir. Mas, em outras palavras, meus irmãos, quando encontramos nas Escrituras momentos onde olhamos para o passado de um povo, especificamente o texto em que estamos lendo aqui hoje, Josué, capítulo 12, que pode ser um texto que você leia na sua casa e tenha a insensibilidade e pense, por que isso está aqui? Por que seria importante para nós hoje, em 2024, aqui em Belo Horizonte, saber os territórios que eles conquistaram? Saber os nomes dos territórios, saber os nomes dos reis que caíram. Como isso afeta a minha história? Como a história do povo de Israel, há milênios atrás, afeta a minha e a sua história hoje? E aí, dando um contexto maior ainda a respeito do texto em que lemos. Exatamente aqui, meus irmãos, nós chegamos à metade do livro de Josué. Aqui, nós encontramos o que nós poderíamos chamar de finalização dos períodos de batalha coletivo de todo o povo de Israel na conquista da maior parte do principal ou dos pontos iniciais da terra de Canaã. Até aqui, nós vimos uma série de incursões que o povo, juntamente liderado por Josué, fez e realizou às cidades estratégicas. Nós falamos de Jericó, falamos de Ai, falamos de tantas outras cidades, de tantos outros momentos de guerra, tantos outros momentos onde as terras iam sendo conquistadas. E aqui Josué escreve como se fosse uma recapitulação, com bem menos detalhes, de toda aquela história. Mas não só da história do que eles viveram nesse período presente da conquista da terra, mas da história passada e das conquistas anteriores, lideradas por Moisés, do outro lado do Jordão. Então, o nosso texto aqui, irmãos, ele é dividido do verso 1 ao verso 7, aliás, ao verso 6, como sendo a história passada da conquista dos territórios que estavam à parte leste do Jordão. Se você já viu algum mapa de Israel, eu queria agora ter alguma figura para mostrar para vocês aqui, que seria extremamente instrutivo, mas se você tem uma Bíblia de estudo, no final da sua Bíblia provavelmente tem mapas. E se você puder correr nesse mapa aí, vai ajudar a entender o que eu estou falando. Mas a terra de Israel, como ela é dividida, nós temos no meio do território de Israel o rio Jordão. No norte, nós vamos ter o Monte Hermon, a cadeia de Hermon, os montes onde eles ficam com neve. Se você for em Israel hoje, você vai encontrar esses montes lá, e o pico deles geralmente tem neve. Ali nasce o rio Jordão, que corre no meio da terra. E aí a gente encontra no norte ainda o mar de Tiberíades, ou o que nós conhecemos como Mar da Galileia. Continua descendo o rio Jordão, e ele desemboca no mar que nós conhecemos como Mar Morto. Então, basicamente, esse é o registro geográfico da terra de Israel. E você vai encontrar, do lado esquerdo do mapa, o Mar Mediterrâneo. Na parte oeste, o Mar Mediterrâneo, que é o que delimita a terra. No lado leste, nós não temos limitações a não ser a parte das cadeias de montanha que estão no norte e que estão nas laterais ali do Vale do Jordão. Isso é importante para você entender esse texto. O que Josué está narrando aqui, em primeira parte que nós lemos do verso 1 ao verso 6, contando como Moisés liderou o povo de Israel para conquistar as terras que estavam do lado leste do Jordão, que estavam, se você estiver de frente para o mapa, do lado direito do Jordão. Estas terras foram conquistadas primeiro por Moisés, e estas terras estão numeradas aqui para nós, e os reis que foram derrotados também estão descritos aqui para nós. Josué fez questão de registrar isso, como sendo parte da história daquele povo. E dos versos 7 a 24, você vai encontrar toda a conquista de Josué liderando o povo, já agora na parte oeste de Israel, atravessando o Jordão, principalmente no sul e no centro. Havia a necessidade ainda de conseguirem conquistar toda a parte norte de Israel, que precisaria ainda ser conquistada. E essas incursões que vimos agora, meus irmãos, praticamente todas elas aconteceram ali na parte central de Israel e na parte sul. Isso é importante para você entender exatamente o que o texto está dizendo. Esse é o contexto. Mas o verso 1 do capítulo 13, veja comigo. Verso 1 do capítulo 13, nos traz uma informação importante e relevante para a gente entender mais do porquê Josué escreveu isso. Veja,
o texto nos diz: Josué já era bem idoso. E o Senhor lhe disse: você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Josué estava envelhecendo. Nós às vezes lemos o texto de Josué como se fosse uma história corrida, mas talvez essas incursões duraram mais que 7 anos. Toda essa história de todas essas conquistas que aconteceram ali, imagine você, Josué foi chamado por Deus e por Moisés, enquanto Moisés ainda liderava o povo, antes dos 40 anos de peregrinação no deserto, ou seja, Josué já estava com muita idade. Josué já não estava mais com toda a sua vitalidade, e ainda com todo aquele esforço, com toda aquela dedicação, mas principalmente pela mão poderosa de Deus, Israel conseguia conquistar os territórios. E o interessante é que o objetivo principal de Josué, meus irmãos, ao registrar isso, e aqui isso afeta a nossa história passada e presente, assim como Josué descreveu a história passada do seu povo e presente do seu povo aqui, ele escreve para contar os feitos de fidelidade de Deus. Então, o principal objetivo deste texto da sua Bíblia, para lembrar você hoje, nessa manhã, é que Deus é fiel. Os nomes dos reis que caíram, das terras que foram conquistadas, nada mais apontam simplesmente para a fidelidade das promessas que Deus havia feito aos patriarcas, milênios antes. Todas essas promessas foram colocadas diante deste povo, e eles foram conquistando com o braço forte do Senhor cada porção de terra. Por isso Josué limita e denomina cada porção de terra pelo nome, porque cada porção de terra conquistada era mais uma vez o Senhor lembrando aquele povo da fidelidade das suas promessas. Mas não só da fidelidade do Senhor, das suas promessas, mas lembrando aquele povo também da graça, da misericórdia e da bondade de Deus para com esse povo. Mas mais do que isso, irmãos, e eu quero compartilhar especificamente alguns pontos e algumas lições que a gente pode aprender com esse texto registrado na nossa Bíblia. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que nós devemos olhar, sim, para o passado. O passado, como eu disse a vocês no início da nossa mensagem, importa. O passado conta algo e diz e fala a nós, e nós devemos ouvi-lo. O texto de Josué 12, então, aponta exatamente isso. O povo de Israel, que estava hoje refletindo a respeito da sua história passada, deveria ser lembrado dela, justamente para que se lembrassem que são um povo. O objetivo de Josué também aqui, além de contar da fidelidade de Deus, da bondade e misericórdia dele, é lembrar que o povo que está a oeste também é um povo com aquele que está ao leste. O povo de Israel que conquistou as primeiras terras com Moisés, também está unido com o povo de Israel que conquista as terras com Josué. A história do povo de Israel do deserto é a mesma história do povo de Israel em Canaã. A história é partilhada, porque o povo está unido. O povo do passado está unido com o povo do presente. Josué, então, como um flashback, leva à memória do povo os momentos passados, mas que foram extremamente importantes e significativos para trazê-los até onde eles estão hoje. E é exatamente isso que nós percebemos aqui, meus irmãos. Israel deve ser um, assim como o Senhor, o seu Deus, é um. Você se lembra do Shema, a estrutura básica de todo o povo de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é um. E esse chamado de unidade que Deus demonstra sobre o seu caráter é o que Ele espera do seu próprio povo. Por que, meus irmãos, isso é importante? Se você perceber o texto, mais uma vez, Josué capítulo 12, você vai ver no verso 1 que Josué começa a dizer: dos reis da terra e os filhos de Israel derrotaram, e as terras que se apossaram do outro lado de Jordão, na direção do leste. Isso é o que está no primeiro verso. Ele frisa exatamente a direção do leste. No verso 7, ele faz a mesma coisa, mas agora frisa a direção oeste. Se você se lembrar, no primeiro capítulo de Josué, quando as incursões começam para a conquista da terra,
Josué pede o auxílio para aqueles do povo de Israel que já tinham a sua porção de terra conquistada por Moisés nas batalhas relatadas para nós aqui. Algumas tribos, e especialmente a tribo de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, já tinham as suas porções de terra no lado leste do Jordão. Não precisariam cruzar o Jordão para possuir a sua terra. Mas o convite de Deus e o convite de Josué àqueles homens eram: juntem-se a nós, para que os nossos irmãos possam tomar a terra que Deus nos deu. Ou seja, o chamado de Josué às tribos que estavam ao leste era para que fossem e entendessem a unidade que tinham com o povo de Deus. Isso é importante, meus irmãos, porque no capítulo 22 de Josué, Josué agradece a essas tribos por todo o trabalho dedicado na conquista da terra dos seus irmãos, da parte oeste, a oeste de Canaã. Josué 22, verso 1 a 3 diz o seguinte: então Josué chamou os Rubeonitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, e também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos. Pelo contrário, tiveram cuidado de guardar o mandamento do Senhor, o seu Deus. Qual mandamento é esse? A unidade, o amor verdadeiro. Claro que eles deveriam ter e demonstrar e guardar uns pelos outros. Mas isso fica claro para nós aqui, como objetivo de Josué, de preservar a unidade daquele povo, que estava separado pelo rio, por uma fronteira geográfica. O rio que dividia aquelas tribos não deveria dividi-los na sua fé. Deveriam permanecer unidos diante do mesmo Deus que os chamou para viverem de fato segundo a orientação de Deus. O que isso fala para nós, meus irmãos? Fala justamente a respeito da unidade que o povo de Deus deve ter, que deve ter de compartilhar a sua história. Irmãos, nós chegamos aqui hoje pela manhã e nos reunimos em nome do nosso Senhor e cantamos canções, cantando a respeito dos feitos de Deus, e fizemos orações, falando e dizendo e fazendo essas orações em nome do Senhor Jesus, e abrimos as Escrituras e encontramos nelas os registros dos feitos de Deus na história, porque isso foi nos legado. Porque antes de nós, homens e mulheres chamados por Deus, construíram e pavimentaram um caminho com as mãos do Senhor, para que eu e você estivéssemos hoje aqui em 2024, em Belo Horizonte, celebrando a fé no Cristo, aquele Cristo que veio há 2000 anos atrás. Ou seja, a história dos meus irmãos e irmãs, que já foram desta terra para o Senhor, é a nossa história, é a minha e a sua história. E um dos grandes perigos de um povo é se esquecer da sua história. Por isso o passado é importante. Por isso registrar as terras, recapitular aquilo que já foi dito, falar mais uma vez aquilo que parece óbvio, é importante. Por isso, olhar para a nossa história, olhar para o passado e contemplar a história do povo de Deus importa. Você precisa conhecer a história do povo de Deus. Você precisa saber o porquê você está fazendo o que está fazendo. Você precisa conhecer a fé que você recebeu e que nós dizemos, a doutrina dos apóstolos e dos profetas, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 3. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus nos chama para sermos um povo. Afinal de contas, Deus tem uma igreja. Jesus possui uma noiva. Por isso a minha história se mistura com a história de vocês. E a história de vocês se mistura com a minha história. E a nossa história se mistura com a história do povo de Deus, espalhado por toda a face da terra. Por isso, meus irmãos, não deve haver espaço entre nós para rivalidades. Por isso, irmãos, pelo Evangelho, pela história do povo de Deus, pelos feitos do Senhor através do seu povo, todas as barreiras de diferenças entre nós devem cair. Porque o que nos reúne aqui, nessa manhã, é a história que temos em comum, em especial a história do Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, os seus feitos, a sua obra, a sua glória. Isso é o que compartilhamos. Cada um de nós aqui, obviamente, tem as suas particularidades na história. Todos nós aqui somos diferentes em certa medida, mas o que faz as nossas diferenças serem colocadas de lado é a mesa do Senhor Jesus. Por isso, o objetivo de Josué, claro,
era deixar expressa a unidade do povo de Deus. Os que estavam ao leste eram um só povo com os que estavam ao oeste. E isso também nos lembra a respeito da nossa unidade. O que mais, meus irmãos, este texto nos traz ao pensamento? Nos diz a respeito da fidelidade de Deus, claramente, à sua palavra dita no passado. Outra razão clara pela qual Josué registrou os reis derrotados por Moisés e pelos israelitas no deserto do passado era lembrar ao povo presente a bondade e a fidelidade de Deus, porque Deus foi fiel à sua promessa feita a seu povo. Cada um dos reis ímpios que reinavam em Canaã, contrariando a vontade soberana de Deus, dizendo serem os próprios deuses de si mesmos. Não se esqueçam, irmãos, aquele povo que habitava em Canaã era um povo ímpio, um povo que pecava deliberadamente contra Deus. Eu já disse isso aqui uma vez. Um povo que oferecia os seus próprios filhos como sacrifício aos deuses pagãos. Abominações ao Senhor. Deus traz Israel do Egito como juízo para os povos de Canaã. Aqui, a cada queda registrada por Josué, cada um dos reis registrados aqui pelo nome, registrando o seu domínio pelo nome, que caíram sobre as mãos, não somente do povo de Israel, mas principalmente sobre as mãos do Deus poderoso, o verdadeiro governante de toda a terra, aponta para que este Deus, aponta claramente que este Deus é o verdadeiro governante de toda a terra. De que não existe nenhuma porção de terra sobre este planeta que o Senhor Deus não diga é meu, pertence a mim. Saiba então, meus irmãos, que o texto deixa claro, aponta claramente de que o Senhor é o verdadeiro rei e governante de toda a terra, e que este Deus graciosamente concederia porções da sua terra ao seu povo precioso, aos seus eleitos, ao seu povo de Israel. É exatamente isso que o povo de Josué, ao ler esse texto escrito por ele, deveria ser lembrado. Josué não se apresenta e nem apresenta Moisés como sendo o rei do povo de Israel. Percebe isso no texto? Como Josué apresenta Moisés, meus irmãos? Veja mais uma vez no verso 6. Moisés, servo do Senhor. Quem é o verdadeiro governante e rei da terra e do povo de Israel? Deus. Não Moisés, não Josué. E isso eles precisavam ser lembrados. Imagine as tentações que poderiam ocorrer na mente de Josué e também tiveram provavelmente ocorrido na mente de Moisés, de possuírem ou usurparem um lugar que não deveriam, ou ainda um povo que talvez desejaria fazer daqueles homens os seus reis. Mas a verdade é que o texto nos lembra: o Senhor é o verdadeiro rei e governante de toda a terra. E mais, a fidelidade do Senhor expressa no passado, da terra que pertence a ele. Ele diz: eu darei a você, Abraão, e a sua descendência esta terra. Estas promessas feitas em tempos longínquos se cumpriram na vida destes homens. E é por isso que eles deveriam ser lembrados da fidelidade de Deus. Por isso eles deveriam lembrar-se dos reis que caíram, cada um deles, dos seus territórios que passaram das mãos dos ímpios à mão do Rei Todo-Poderoso, o Senhor, e que, enfim, seria dado ao povo de Israel para serem a sua porção de descanso. Essa é a grande máxima de Josué. Não se esqueça disso. Deus está conduzindo o seu povo para o descanso. Após 40 anos de peregrinação, após muitos anos, 400 anos de escravidão no deserto, Deus estava conduzindo o seu povo para o seu descanso. Esse é o símbolo claro das conquistas de Josué. Por isso, irmãos, quero lembrá-los. Como aplicar isso à nossa vida hoje? Por que deveríamos olhar para o passado? Eu já deixei claro para vocês de que o passado importa, de que a gente não pode simplesmente apagá-lo da nossa história. E nós não devemos nos dar ao luxo de apagá-lo, e muito menos de tentar esquecê-lo, porque Deus usou soberanamente cada um dos momentos da nossa história, até mesmo as nossas imperfeições e falhas, para nos conduzir a um momento em que estamos hoje. Embora Josué não tenha registrado nos versos que lemos, nós sabemos quais foram os percalços. Nós sabemos
quais foram as tribulações. Nós sabemos quais foram os pecados daquele povo. Nós sabemos quais e quantos momentos foram que eles poderiam ter sido aniquilados pelo Deus poderoso por conta da maldade e obstinação do seu coração. Mas apesar disso, Deus usou todo este momento, todas aquelas falhas, mesmo aquelas falhas mais terríveis, como foi o pecado de Acã ao tomar para si o tesouro de Ai, até mesmo aquele momento doloroso, Deus usou para a sua própria glória, para trazer aquele povo a este momento de vitória, meus irmãos. Por isso, quero compartilhar com vocês algo pessoal. Há uns anos atrás, eu tive a oportunidade de morar sozinho. Meus pais estavam morando em Portugal e eu fui morar sozinho. Eu estava estudando, eu não tinha pretensões de sair do Brasil, eu já namorava a Letícia, então não fazia sentido para mim ir embora para Portugal. Então eu fiquei. Comecei morando num apartamento, bem aqui próximo, no bairro Dona Clara, e morei ali durante um tempo, depois me mudei para um outro lugar, que era uma kitnet, meus irmãos. Esse é o meu maior arrependimento na vida. Ter mudado de um apartamento onde tinha algumas coisas mais arrumadinhas, para um lugar que eu pagaria bem menos, mas que eu tive que desfazer de absolutamente tudo o que eu tinha. Tudo mesmo, tudo que tinha ficado eu tive que dar embora. E aí, fiquei naquele, que eu digo, infelizmente, irmãos, a palavra que eu posso usar é inferninho. Aquele lugar era terrível. Eu não tenho saudade nenhuma dos momentos em que eu vivi naquele lugar. O clima era terrível. Isso foi em 2020, irmãos, período da pandemia. Havia mofo em vários lugares. A água não esquentava, porque era um aquecedor, mas não esquentava. Cara, a internet não funcionava. Algumas coisas eram compartilhadas. Mas eu entendia que o que eu podia fazer naquele momento era ficar ali. A minha salvação é que minha sogra morava a alguns metros dali, então eu sempre ia almoçar na casa dela. Obrigado, André e Jairo, pela graça. Mas, irmãos, foi um tempo muito difícil. Eu fiquei depressivo nesse período. Comecei a ter muitas dificuldades emocionais. A pandemia assim, ajudou praticamente para que isso acontecesse. Eu ficava preso naquele lugar, não era um lugar agradável, não tinha iluminação externa, enfim, era muito difícil mesmo. Foi um momento muito triste na minha história, e eu digo até hoje para vocês, se alguém me perguntar, se você me conhece, provavelmente já disse isso para você em algum momento, se eu cheguei a contar essa história, mas 2020 foi o pior ano da minha vida nesse sentido, onde eu realmente passei por momentos muito tristes, onde eu percebi que, no final, Deus usou absolutamente tudo para lapidar o meu caráter e o meu coração. Se você me perguntar hoje se eu gostaria de voltar ali, você já sabe que não. Se você perguntar se eu tenho saudade de tudo que eu vivi ali, eu digo não. Mas eu não posso jamais dizer que Deus não manifestou essa soberania e providência naqueles períodos mais difíceis da minha vida. Por isso, eu não posso apagar esse passado. E é por isso que eu estou contando ele para vocês nessa manhã. Porque ele fez parte fundamental, onde Deus lapidou o nosso relacionamento, onde ele me fez entender a importância da confissão aos meus irmãos, da vulnerabilidade, de abrir o meu coração o máximo que eu podia, para que eu pudesse ser contemplado com a graça de Deus, que vem da vida daqueles que estão perto de mim e desejam cuidar de mim. E foi isso que eu vi. Ao mesmo tempo eu estava vivendo um lugar difícil, mas ao mesmo tempo muitas mãos vieram ao meu auxílio. Irmãos, nós devemos fazer as pazes com o nosso passado nesse sentido, entendendo que cada momento da sua e da minha história, talvez momentos complicados da sua vida que você poderia enumerar aqui, talvez ainda em momentos onde você vivia em impiedade contra Deus, saiba que Deus amou você e trouxe você até aqui hoje, e usou de todos aqueles momentos para que o nosso coração fosse trazido aos pés da cruz de Cristo. Por isso, não despreze o seu passado, olhe para o seu passado. Mais do que isso, irmãos, também precisamos entender que devemos preservar a nossa unidade a todo custo. O objetivo de Josué era preservar a unidade do seu povo. O nosso objetivo nessa manhã continua sendo o mesmo, preservar a unidade do seu povo. Nos lembrando da palavra do apóstolo Paulo dizendo, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos,
eu e você precisamos entender o seguinte: o que recebemos do Senhor Jesus, a mesa em que Ele nos colocou, o momento onde Ele nos tirou de nossas histórias individuais para nos dar uma história coletiva junto ao povo dEle, deve fazer com que nós lutemos pela unidade da igreja. Você deve ser responsabilizado para manter a unidade do povo de Deus. E você deve se esforçar, fazendo de tudo, nas palavras do apóstolo Paulo, para preservar a unidade dada pelo Espírito de Deus. Irmão, nós não podemos forjar a unidade. Nós não podemos criá-la do nada. Somente Deus derrama a unidade sobre a igreja, mas Deus nos dá o papel, a responsabilidade de preservá-la. Por isso é minha e sua responsabilidade se importar verdadeiramente com o irmão que está ao nosso lado. Afinal de contas, nós chamamos uns aos outros de irmãos. Será que entendemos claramente o que essa palavra significa? Irmãos são irmãos. Compartilham a mesma história, a mesma família, a mesma essência. E qual é essa história que nos une, apesar das nossas diferenças, irmãos? O Evangelho. Portanto, que o Evangelho seja o filtro pelo qual eu e você vamos preservar as nossas unidades a despeito de todas as nossas preferências individuais. Em um tempo como esse que estamos vivendo, a despeito das nossas diferenças políticas, preserve a unidade do Espírito Santo na igreja. Lute para amar o seu irmão e se importar verdadeiramente com ele. Comece a de fato gastar tempo, investir tempo no seu relacionamento com o irmão que está sentado ao seu lado. Ah, mas eu sou tímido. Ah, mas eu tenho dificuldades. Ah, mas eles não gostam de nada do que eu gosto. Ah, mas eles pensam muito diferente de mim. Mas o terreno que vocês têm em comum é o mesmo Evangelho. Que Cristo seja o elo entre vocês, de maneira que Cristo mesmo seja glorificado pela unidade da igreja. Que você e eu sejamos lembrados disso. Por fim, irmãos, para orarmos. Um segundo ponto, que o texto que lemos, de Josué capítulo 12, nos leva a pensar, além de olharmos para o nosso passado, para o passado do povo de Deus, é também olharmos para o nosso presente. E é por isso que os versos 7 a 24, Josué registra o seu momento de liderança do povo. O momento presente, onde a maioria daqueles que estavam ali, viram com seus olhos as cidades caíram. Viram com seus olhos Deus entregando nas mãos do povo as porções de terra. Por fim, depois de terem sido lembrados da sua história passada, de seu líder e servo, Moisés, da fidelidade de Deus em guardar o passado daquela nação, apesar dos seus erros e falhas e pecados, Josué escreve sobre um presente, sobre o momento pelo qual ele vive, com dois objetivos claros, irmãos. O primeiro deles, lembrar mais uma vez a respeito da fidelidade de Deus, mas não agora pensando na fidelidade de Deus no passado, mas lembrando-se que a fidelidade de Deus no passado se expressa no presente, e a presença de Deus permanece com o seu povo hoje ainda. Assim como Deus esteve com Moisés e com Israel no deserto, Deus estava com Josué e com os guerreiros nos campos de batalha. E isso nos lembra o seguinte: o próprio Deus continuava presente em meio ao seu povo e deu ao seu povo vitória sobre a maldade. Os versos 1 a 24 vão listar absolutamente todos os reis que caíram sobre as mãos dos israelitas, totalizando, no final, 31 reis, que deixavam claro, expressavam claramente a bondade, a graça, a fidelidade de Deus. Portanto, o Senhor que esteve com Moisés e com Israel no deserto é o mesmo Senhor que está com Josué e com os guerreiros no campo da batalha. Deus jamais abandonou o seu povo. E isso nós somos lembrados nessa manhã mais uma vez. A despeito dos nossos desafios contemporâneos, irmãos, que são bem diferentes dos desafios que os nossos irmãos do passado experimentaram. Afinal de contas, hoje, nós não estamos sendo jogados aos leões por conta da nossa fé. Nós não estamos sendo fincados em madeiras e colocados como fogo, como lenha, para queimar nas praças, como os nossos irmãos do passado foram. Nós não fomos apedrejados em praças públicas por conta da fé que professamos, como os nossos irmãos do passado foram.
mas nós encontramos desafios presentes para que a nossa fé continue sendo manifesta como a glória de Deus no mundo. Os nossos desafios são sim diferentes. Em um tempo onde nós lidamos com as redes sociais, em um tempo onde as redes sociais se tornaram verdadeiros campos de batalha, onde famílias foram divididas por tensões políticas, desafios onde igrejas completamente se desviaram do evangelho genuíno, em um tempo onde mercadores da fé se levantam nas televisões e nos rádios. Em um tempo como esse, como preservar a glória de Deus no presente? Certamente, irmãos, nos lembrando das verdadeiras bases da nossa fé, nos lembrando e sendo conscientes da presença real do Cristo com o seu povo em todos os momentos. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Nos lembrando de que os nossos sofrimentos presentes não se podem comparar com a glória que nos há de ser revelada. Nos lembrando que os nossos sofrimentos presentes, sejam eles quais forem, nos assemelham mais ao nosso Senhor Jesus, que é o servo sofredor. Nos lembrando que os nossos desafios podem parecer de fato grandiosos diante dos nossos olhos, mas o nosso Deus permanece presente conosco em todo o tempo. Por isso, seja animado, irmão. Lembre-se dos seus desafios e batalhas hoje, sejam eles quais forem. Ore e peça ao Senhor sabedoria para lidar com as redes sociais. Ore e peça ao Senhor para que você seja instrumento de reconciliação na sua família, se ela está dividida por causa de política. Lembre-se, o reino de Deus vem, e vem breve. E quando esse reino se estabelecer completamente, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Aguardamos esse momento. Por fim, irmãos, nós nos lembramos também da bondade do Senhor no tempo presente. Cada um dos reis que caíram, cada um desses nomes e dessas regiões registradas, que pareciam ou parecem aos nossos olhos algo monótono, era uma canção de louvor do povo de Israel, numerando cada um dos feitos do Senhor. E nós encontramos isso também expresso no Salmo de número 105, por exemplo, quando ele diz: deem graças ao Senhor e invoquem o seu nome. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se em seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam a Deus. Ou ainda no Salmo de número 135, ele destruiu muitas nações e matou os reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã, e a terra deles deu em herança a Israel, o seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Meus irmãos, nós devemos olhar para a nossa história passada e presente e, de fato, numerar as bondades do Senhor para nós, o que fazemos pouco. Você consegue numerar os feitos do Senhor na sua história e na sua vida e ser grato ao Senhor hoje por cada um dos seus benefícios? Mas a gente consegue numerar cada um dos nossos problemas e dificuldades pelos quais nós vamos pedir a Deus. Não que pedir a Deus pelas nossas dificuldades seja um problema, afinal de contas o Senhor nos recomenda a fazê-lo. Mas, meus irmãos, também o Senhor nos recomenda a fazer em sua palavra, citar, enumerar todos os feitos do Senhor e todos os seus benefícios por nós. Por isso, se lembra e seja lembrado hoje, assim como Israel, Josué, numerou cada um dos feitos do Senhor a partir de cada uma das terras alcançadas, cada um dos reis ímpios que caíram, assim também você e eu, nas nossas vidas, sejamos lembrados todos os dias dos numerosos feitos de bondade do Senhor pela nossa história. Eu sei que você pode imaginar, e eu peço, para que o Espírito Santo traga ao seu coração quais são os feitos de bondade do Senhor pela sua vida e principalmente pela nossa história como igreja do Senhor, como povo do Senhor, e especialmente aqui localizado no bairro Jaraguá, a Ibage. Cada um dos feitos do Senhor por nós, irmãos, cada um dos benefícios do Senhor por nós, que nós sejamos lembrados disso todos os dias. E por fim, essa fidelidade de Deus, essa bondade de Deus, essa graça de Deus, lembrando-se
do nosso passado, também do nosso presente, nos leva ao ponto derradeiro, pelo qual nós devemos de fato olhar para o passado e para o presente, que é o prisma do Evangelho de Cristo, dos seus feitos, que ressignificou absolutamente todas as coisas. Todas as situações difíceis que podem ter acontecido conosco no nosso passado, as nossas decepções familiares, as nossas decepções relacionais, dentro das nossas casas, dificuldades financeiras, perdas de pessoas queridas, tantas outras situações que pareciam ser o fim, o fundo do poço, terríveis, avassaladoras, foram situações conduzidas pelo Senhor para que nós fôssemos entregues ao Cristo, ao seu Evangelho, ao pé da cruz. E a soberania de Deus nos faz com que nós nos acheguemos a Ele, por mais difíceis que tenham sido os nossos caminhos até aqui, por mais complicadas que tenham sido as nossas histórias até aqui, a escuridão do passado dá lugar então à luz do Evangelho de Cristo. E por isso eu quero terminar lendo o texto de Romanos 8, 28 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que nós sejamos lembrados disso. A nossa história não está distante das mãos daquele que escreve toda a história, o nosso Senhor e Deus. Vamos orar. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor nos ensina por toda a Escritura, da sua bondade, fidelidade, graça, amor. Gratos por sua condução da nossa história, Senhor. Cada um de nós aqui tem tanto a compartilhar, eu sei. Tantos desafios, tristezas, talvez momentos onde nós olhamos para o nosso passado e ficamos com medo ou temos vergonha, mas sabemos que nós podemos e devemos olhar para isso agora. Não mais com os nossos olhos humanos, mas com os olhos do Cristo, que reescreveu toda a nossa história, a fim de que nós não possamos nos gloriar em nós mesmos, Senhor, mas nós só possamos nos gloriar no Cristo, que em sua justiça fez absolutamente tudo e nos deu a possibilidade de uma nova vida. Por isso somos gratos a Ti, porque todas as coisas, boas ou ruins, da nossa história, cooperaram para que o bem que o Senhor deseja fazer em nós fosse feito. Por isso eu te peço que os meus irmãos e irmãs sejam lembrados disso hoje, e mais do que hoje, sejam lembrados disso todos os dias. Que sejamos, Senhor, mais gratos ao Senhor pelos seus benefícios. Que possamos nas nossas orações gastar verdadeiramente mais tempo enumerando os seus benefícios, enumerando as suas bondades sobre nós, os teus feitos poderosos da nossa história, de maneira, Senhor, que o seu nome seja glorificado em nós e a partir de nós. Por isso eu te peço, se algum dos meus irmãos aqui nessa manhã não entende que o seu passado foi resolvido na cruz, que talvez ainda precisa, Senhor, ser confrontado ou conduzido ao arrependimento, que o Senhor o faça. E que aqueles que, porventura, não gostariam de fazer as pazes com o seu passado, que o Senhor possa conduzi-los a fazer e olhar para o passado com uma beleza clara de que o Senhor mesmo usou tudo aquilo para que eles hoje estivessem diante do Senhor. É o que eu te peço, meu Deus. E oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, hoje aqui presente e para sempre. Amém.